Enquanto você assiste a este vídeo, um relógio em Manhattan corre de forma frenética, adicionando US$ 1 milhão a cada 100 segundos a uma conta que ninguém sabe como pagar. Os Estados Unidos cruzaram a marca de US$ 35 trilhões em dívida, um sinal vermelho que tentam esconder de você agora. Imagine um cronômetro que nunca para, onde cada segundo representa uma fortuna que gerações inteiras jamais conseguirão produzir. A economia dos Estados Unidos acaba de ultrapassar a barreira absurda dos US$ 35 trilhões em dívida pública, um número que desafia a nossa capacidade de compreensão matemática básica. O que é mais alarmante não é apenas o montante acumulado, mas a velocidade assustadora com que esse buraco cresce. Atualmente, o governo americano está adicionando US$ 1 trilhão à sua dívida a cada 100 dias, uma aceleração que sinaliza um descontrole total sobre as engrenagens financeiras da maior potência do planeta Terra hoje. Para visualizar o tamanho desse abismo, se você decidisse empilhar notas de US$ 1 uma sobre a outra para alcançar 35 trilhões, essa pilha chegaria à Lua e voltaria diversas vezes. É uma montanha de papel que não possui mais nenhum lastro físico, sustentada apenas pela promessa de que o governo continuará sendo capaz de tributar seus cidadãos e atrair investidores estrangeiros. No entanto, essa confiança está derretendo como gelo no deserto. O mundo começa a perceber que o imperador está nu e que os alicerces do sistema financeiro global, baseados na dívida americana, estão mais frágeis do que nunca em toda a história moderna. A relação entre a dívida e o produto interno bruto dos Estados Unidos já ultrapassou níveis que historiadores econômicos consideram a zona de perigo absoluto. Quando um país deve muito mais do que é capaz de produzir em um ano inteiro, ele entra em um território de insolvência técnica que raramente termina bem. No passado, os Estados Unidos podiam ignorar esses avisos porque o dólar era a única opção viável para o comércio global. Mas esse privilégio exorbitante está sendo questionado. O limite de segurança foi deixado para trás há muito tempo, e o que vemos agora é uma tentativa desesperada de manter as aparências enquanto os fundamentos colapsam internamente. O impacto psicológico desse número no mercado global é devastador, criando uma onda de incerteza que afeta desde o preço dos alimentos até os investimentos de longo prazo. Grandes fundos de pensão e governos estrangeiros olham para esses 35 trilhões e se perguntam por quanto tempo ainda devem manter seus ativos em uma moeda que é impressa sem critério. Essa dúvida silenciosa é o combustível para a volatilidade que vemos hoje. Não se trata apenas de economia fria, mas de uma crise de fé no sistema que governa o mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E os sinais de ruptura estão por toda parte agora. Se olharmos para a história recente, a explosão dessa dívida foi exponencial, especialmente após a crise de 2008 e a pandemia de 2020. O governo se viciou em soluções temporárias que consistem basicamente em imprimir mais dinheiro e empurrar o problema para o futuro. Mas o futuro chegou e as ferramentas que funcionavam antes parecem ter perdido a eficácia. O que era uma medida de emergência tornou-se o padrão operacional de Washington, transformando a maior economia do mundo em um gigante com pés de barro que depende de injeções constantes de liquidez para não desabar de forma súbita. Existe um silêncio ensurdecedor sobre a irrelevância do teto da dívida, que se tornou um teatro político anual sem qualquer impacto real nas contas públicas. Toda vez que o limite é atingido, o Congresso simplesmente o suspende, provando que não há mais intenção de austeridade ou responsabilidade fiscal. Esse desrespeito pelas leis básicas da economia sinaliza para o mundo que os Estados Unidos desistiram de pagar o que devem de forma honesta. O teto da dívida virou uma piada de mau gosto para os investidores internacionais, que assistem com horror
ao descaso com que a solvência da nação é tratada pelos seus líderes. O verdadeiro inimigo silencioso do Tesouro americano são os juros compostos, que transformam uma dívida grande em uma dívida impagável em poucos anos. Com o estoque de dívida nesse nível astronômico, qualquer pequena variação nas taxas de juros gera um efeito cascata que consome fatias gigantescas do orçamento nacional. Estamos falando de uma armadilha matemática onde os juros sobre a dívida crescem mais rápido do que a própria arrecadação de impostos. É como um indivíduo que usa o limite do cartão de crédito para pagar o mínimo da fatura anterior. Uma estratégia que todos sabemos exatamente como termina na vida real. Por que este momento é tão diferente de qualquer outro na história americana que já estudamos? A resposta reside na convergência de crises sociais, políticas e econômicas que ocorrem simultaneamente à perda da hegemonia global. Nunca antes os Estados Unidos estiveram tão endividados em um momento de tanta fragmentação interna e desafio externo. O que estamos testemunhando não é apenas um ciclo econômico ruim, mas o possível encerramento de um capítulo de 80 anos de domínio absoluto do dólar. O sinal vermelho não está apenas piscando, ele está queimando, e quem não estiver preparado será atingido pela fumaça desse incêndio financeiro. O fato mais chocante que o governo tenta suavizar é que, pela primeira vez, os Estados Unidos gastam mais dinheiro pagando juros da dívida do que com todo o seu aparato militar. Imagine a maior potência bélica da história sendo superada pelo custo do seu próprio crédito podre. Esse marco simbólico mostra que a força dos mísseis e porta-aviões já não consegue esconder a fraqueza do balanço contábil de Washington. O orçamento de defesa, que sempre foi a prioridade máxima, agora perde espaço para a necessidade urgente de alimentar o monstro da dívida, limitando severamente a capacidade de resposta do país em crises mundiais. As sucessivas altas nas taxas de juros promovidas pelo Banco Central americano para conter a inflação acabaram por criar um efeito colateral perverso. Cada ponto percentual a mais na taxa básica significa centenas de bilhões de dólares adicionais que o Tesouro precisa desembolsar apenas para manter os credores satisfeitos. É um jogo de perde-perde, onde combater o aumento de preços no supermercado acelera a falência do próprio Estado. O governo está encurralado entre destruir a moeda através da inflação ou destruir o orçamento através do pagamento de juros estratosféricos que não param de crescer a cada mês. Entramos oficialmente na chamada espiral da morte financeira, onde o governo é obrigado a emitir nova dívida apenas para conseguir pagar os juros das dívidas que já possui. Não há mais criação de riqueza ou investimento produtivo nesse ciclo, apenas a rolagem infinita de um passivo que se alimenta de si mesmo. Essa dinâmica é o prenúncio de um colapso sistêmico, pois nenhum sistema matemático consegue sustentar um crescimento parasitário desse tamanho por muito tempo. O mercado financeiro finge não ver, mas os bastidores do Tesouro estão em estado de pânico absoluto com a falta de compradores para esses novos títulos. A consequência direta desse desequilíbrio é a deterioração visível dos serviços públicos e da infraestrutura dentro dos Estados Unidos. Enquanto trilhões fluem para o sistema financeiro, as estradas esburacam, as pontes enfraquecem e o sistema de saúde torna-se cada vez mais caro e inacessível. O cidadão americano comum está pagando a conta dessa dívida sem perceber, através de serviços de pior qualidade e de um futuro incerto. O brilho da superpotência está ofuscado pela ferrugem da negligência fiscal, e a conta dessa festa está sendo enviada para quem menos pode pagar, gerando uma revolta silenciosa e perigosa. A inflação que vemos hoje nada mais é do que um imposto oculto sobre o seu poder de compra, uma forma do governo reduzir o valor real da dívida que ele possui. Quando o dinheiro vale menos,
A dívida de 35 trilhões também parece menor em termos reais, mas o custo disso é a destruição da classe média. É uma transferência massiva de riqueza de quem poupa para quem deve, e o maior devedor de todos é o governo americano. Eles precisam da inflação para sobreviver, mesmo que isso signifique que você tenha que trabalhar o dobro para comprar a mesma quantidade de comida no final do mês. Os dados atuais mostram que a arrecadação de impostos está longe de ser suficiente para cobrir os gastos obrigatórios com previdência, saúde e agora os juros. Mesmo que o governo confiscasse toda a riqueza dos bilionários americanos, isso não pagaria nem uma pequena fração do buraco total. O déficit anual é crônico e estrutural, o que significa que o sistema está desenhado para falhar. Não existe solução mágica dentro das regras atuais, e a matemática não aceita desaforo ou ideologia política. O governo está gastando um dinheiro que não existe, em uma escala que nunca foi tentada antes na história da humanidade. Em um ano eleitoral, o corte de gastos torna-se politicamente impossível, pois nenhum candidato quer prometer austeridade enquanto o público pede auxílios e subsídios. Isso garante que a trajetória da dívida continuará subindo sem qualquer freio nos próximos meses, independentemente de quem ocupe a Casa Branca. A política virou um refém da economia de curto prazo, onde o objetivo é apenas sobreviver até a próxima eleição, ignorando o iceberg que está logo à frente. Esse impasse político é o prego final no caixão da responsabilidade fiscal americana, e o mundo está assistindo a isso em tempo real. Com todo esse cenário de incerteza pairando sobre a maior economia do mundo, eu quero saber a sua opinião sincera aqui embaixo. Você acredita que o dólar ainda será a moeda de reserva absoluta daqui a 10 anos? Ou estamos vendo o surgimento de uma nova ordem financeira? Deixe seu comentário agora, pois eu quero sentir o termômetro de quem acompanha este canal e entende a gravidade do que está sendo discutido aqui hoje. O engajamento de vocês é o que move essas investigações profundas que fazemos semanalmente para trazer a verdade nua e crua sobre o seu dinheiro e o seu futuro para todos. O sinal vermelho definitivo acendeu quando as nações do BRICS começaram a buscar de forma ativa alternativas ao sistema de pagamentos global controlado pelos Estados Unidos. O que antes era apenas retórica diplomática transformou-se em uma corrida tecnológica para criar moedas digitais e sistemas de compensação que não dependam do dólar. Países como China, Rússia, Índia e Brasil entenderam que depender de uma moeda emitida por uma nação com 35 trilhões em dívida é um risco existencial. A rebelião global não é mais uma teoria, é uma realidade que está acontecendo agora nos grandes centros de decisão do Oriente. A China e a Arábia Saudita, historicamente os maiores financiadores do estilo de vida americano, estão reduzindo drasticamente suas reservas em títulos do Tesouro. Eles estão trocando papéis que podem ser desvalorizados ou congelados por ativos reais, como ouro, minerais e infraestrutura física. Esse movimento de despejo silencioso de títulos americanos no mercado coloca uma pressão imensa sobre os juros, forçando os Estados Unidos a pagarem cada vez mais caro para atrair novos compradores. Quando os seus maiores clientes começam a abandonar o barco, é sinal de que o naufrágio pode estar muito mais perto do que se imagina. A utilização do dólar como uma arma geopolítica, através de sanções e congelamento de ativos, acelerou esse processo de divórcio global. Ao expulsar nações do sistema financeiro internacional, os Estados Unidos mostraram ao mundo que o dinheiro depositado em seus bancos não é realmente seu, mas sim um privilégio que pode ser revogado a qualquer momento. Esse medo de ter suas reservas confiscadas fez com que todos os países começassem a olhar para o dólar com desconfiança e cautela. O que era o porto seguro do mundo tornou-se uma armadilha potencial, empurrando aliados e inimigos para longe de Washington. A apreensão das reservas russas
serviu como um alerta definitivo para o resto do planeta sobre a fragilidade da soberania financeira sob o domínio americano. Se eles podem fazer isso com uma potência nuclear, o que fariam com nações menores que não seguirem suas diretrizes políticas? Essa percepção quebrou o contrato social global, que mantinha o dólar no topo desde o Acordo de Bretton Woods. A confiança é algo que leva décadas para ser construída, mas pode ser destruída em apenas um fim de semana de decisões políticas agressivas. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente no cenário internacional. Enquanto a confiança no papel moeda diminui, o ouro volta a brilhar intensamente nos cofres dos bancos centrais de todo o mundo, que estão comprando o metal em níveis recordes. O ouro não possui risco de contraparte. Não pode ser impresso por políticos e não depende de promessas de governos endividados. Essa migração massiva para ativos de proteção é a prova cabal de que os grandes jogadores estão se preparando para um evento de liquidez extrema ou uma reestruturação monetária global. Eles sabem algo que o cidadão comum ainda não percebeu. O papel está perdendo o valor e a história está voltando para o único dinheiro que sobreviveu a todos os impérios. A perda de confiança é o fator X que os Estados Unidos simplesmente não conseguem controlar através da força militar ou da retórica diplomática. Uma vez que o mercado decide que um devedor não é mais confiável, a queda é abrupta e cruel, sem espaço para negociações amigáveis. Esse sentimento de desconfiança está se espalhando como um vírus pelo sistema financeiro, afetando a percepção de risco em todos os níveis. Washington pode esconder os dados e manipular os gráficos, mas não pode obrigar o mundo a acreditar em uma mentira que a matemática já provou ser insustentável no longo prazo hoje. O fim do chamado petrodólar, o acordo que obrigava o mundo a comprar petróleo usando apenas a moeda americana, representa o golpe de misericórdia na demanda artificial pelo dólar. Agora que a Arábia Saudita aceita outras moedas por sua energia, o excesso de dólares que antes circulava pelo mundo começará a voltar para os Estados Unidos, gerando ainda mais inflação interna. O fluxo de capital global está mudando de direção, e os Estados Unidos não estão preparados para lidar com um mundo onde o dólar é apenas mais uma moeda comum, e não a rainha absoluta das transações comerciais globais. Estamos vivendo uma transição silenciosa para trocas comerciais em moedas locais, um movimento que reduz a necessidade de manter reservas em dólares para o comércio internacional. Isso significa que a demanda pela moeda americana vai cair drasticamente nos próximos anos, enquanto a oferta continua aumentando por causa da dívida. É a lei básica da oferta e procura aplicada à maior escala possível. Se a oferta sobe e a procura cai, o valor despenca. O que estamos descrevendo aqui é o desmonte peça por peça de um sistema que parecia eterno, mas que agora mostra sinais claros de exaustão e fadiga estrutural profunda. A retórica oficial de Washington tenta a todo custo vender a ideia de um pouso suave, uma transição tranquila, onde a inflação diminui sem causar uma recessão profunda nas ruas. Mas por trás dos discursos ensaiados e dos gráficos coloridos, a realidade dos dados fiscais conta uma história de puro desespero técnico. O governo americano está utilizando a inflação de forma deliberada como uma ferramenta para derreter o valor real dessa dívida monstruosa de 35 trilhões. É uma estratégia cruel que corrói o seu poder de compra para salvar o balanço contábil do Estado. Uma transferência de riqueza silenciosa que ninguém na grande mídia ousa explicar com clareza para a população agora. A comunicação do Banco Central americano, o Federal Reserve, tornou-se uma obra-prima de manipulação de expectativas, onde cada palavra é escolhida para acalmar os mercados e evitar uma corrida bancária global. Eles precisam que você acredite que tudo está sob controle, enquanto nos bastidores
A liquidez do mercado de títulos está desaparecendo de forma alarmante. Se os grandes bancos pararem de comprar esses papéis do governo, o sistema trava completamente em questão de horas. Esse risco de liquidez é o verdadeiro sinal vermelho que eles tentam esconder, pois mostra que o mercado de capitais mais profundo do mundo está se tornando uma armadilha sem saída para os incautos. Estamos chegando a uma marca histórica de 100 mil inscritos aqui no canal. E se este conteúdo está te ajudando a enxergar o que a grande mídia omite, inscreva-se agora mesmo para nos apoiar. Sua ajuda é fundamental para batermos essa meta ainda este ano e continuarmos trazendo essas investigações que incomodam o sistema financeiro tradicional. Clique no botão de inscrição e faça parte desta comunidade que busca a verdade acima de tudo, pois o conhecimento é a única defesa real contra o que está por vir na economia global e na sua vida financeira nos próximos meses. A dependência desesperada de compradores estrangeiros tornou-se o calcanhar de Aquiles da economia americana, e esses compradores estão sumindo em uma velocidade recorde. Quando a China ou o Japão decidem não renovar seus títulos, o governo americano é obrigado a imprimir mais dinheiro para cobrir a falta, gerando um ciclo vicioso de desvalorização monetária. O papel das moedas digitais de bancos centrais, as famosas moedas digitais, surge nesse cenário não como uma inovação tecnológica para o bem comum, mas como uma ferramenta de controle absoluto e possível reinicialização do sistema. Eles estão preparando o terreno para um novo padrão, onde sua liberdade financeira será o preço da estabilidade. O sistema econômico atual exige um crescimento infinito em um planeta de recursos finitos, uma contradição básica que a dívida americana explicita de forma dolorosa hoje. A verdade nua e crua sobre a impressão desenfreada de dinheiro é que ela dilui a riqueza de quem trabalha para sustentar a ficção de quem governa. Cada novo dólar criado do nada retira um pedaço do valor do dinheiro que você já possui guardado, funcionando como um confisco invisível que não precisa de aprovação no Congresso. Washington sabe que o modelo atual chegou ao fim da linha, e o que vemos agora são apenas os últimos esforços para adiar o inevitável colapso da ordem monetária. Enquanto a dívida atinge recordes absurdos, o contraste com a decadência estrutural das cidades americanas é chocante para qualquer observador atento. Lugares como Filadélfia e São Francisco enfrentam crises humanitárias de moradia e drogas, que parecem cenários de filmes pós-apocalípticos, enquanto trilhões são enviados para financiar guerras em solo estrangeiro. A base interna do país está definhando. Mas o governo prefere manter a ilusão de superpotência global, custe o que custar para o contribuinte. Esse divórcio entre a realidade das ruas e as prioridades de Washington é o combustível para uma instabilidade social que pode explodir a qualquer momento. A polarização política nos Estados Unidos tornou-se o maior obstáculo para qualquer tentativa real de solução fiscal, transformando o Congresso em um campo de batalha ideológico improdutivo. Ninguém quer ser o responsável por cortar benefícios ou aumentar impostos. Então, a solução padrão é sempre imprimir mais e gastar mais, empurrando o desastre para a próxima geração. O perigo de um calote técnico ou de um novo rebaixamento da nota de crédito pelas agências internacionais é relevante e iminente. Se os Estados Unidos perderem sua reputação de bom pagador, o custo de vida no mundo inteiro sofrerá um choque que poucas pessoas estão preparadas para suportar. A inflação de ativos, como as bolsas de valores e os imóveis, mascara a pobreza real, que avança sobre a classe trabalhadora americana de forma implacável. Os preços das casas subiram tanto que uma geração inteira foi excluída do sonho da casa própria, enquanto os índices das ações batem recordes impulsionados pela liquidez artificial. Isso cria uma ilusão de riqueza, que beneficia apenas o topo da pirâmide, enquanto a base da sociedade luta para pagar as contas básicas de energia e alimentação. A fuga de capital de investidores institucionais
para ativos escassos já começou, mostrando que os grandes tubarões do mercado já sentiram o cheiro de sangue na água. O sentimento do investidor médio americano hoje é de medo e incerteza profunda, pois ele percebe que as regras do jogo mudaram sem aviso prévio. Os Estados Unidos estão exportando sua inflação para o resto do mundo através da exportação do dólar, obrigando outros países a sofrerem as consequências dos erros fiscais de Washington. No entanto, essa capacidade de exportar problemas tem um limite físico e geopolítico que já estamos começando a tocar. Quando o mundo parar de aceitar os dólares excedentes, toda essa inflação voltará para casa de uma só vez, criando um cenário de hiperinflação que os americanos só conhecem pelos livros de história. Se analisarmos os cenários de desfecho, o mais provável envolve uma destruição dolorosa da classe média, através de uma inflação persistente e alta por décadas. Outra possibilidade é uma nova conferência global, um novo acordo de Bretton Woods, para resetar as dívidas e criar um novo padrão monetário, possivelmente baseado em uma cesta de moedas ou ativos digitais. Esse reinício financeiro seria o maior evento de transferência de riqueza da história humana. E quem estiver mal posicionado perderá tudo o que construiu. O colapso gradual já está em curso, e a transição para uma ordem multipolar é um caminho sem volta para a geopolítica. O papel das criptomoedas e de outros ativos descentralizados torna-se crucial nesse cenário de desconfiança generalizada nos governos e bancos centrais. Pela primeira vez na história, as pessoas têm a opção de sair do sistema fiduciário sem precisar carregar barras de ouro fisicamente. O Japão serve como um alerta constante sobre como uma dívida alta pode estagnar uma nação por décadas, mas os Estados Unidos não possuem a mesma coesão social ou reserva de poupança dos japoneses para aguentar o golpe. A possibilidade de uma Grande Depressão, versão 2.0, adaptada ao mundo digital e globalizado, é um risco que não pode mais ser ignorado. A tecnologia e a inteligência artificial são as grandes apostas para tentar salvar a produtividade e gerar um crescimento que ajude a pagar essa conta imensurável no futuro. No entanto, se o ganho de produtividade for capturado apenas pelas grandes corporações, o abismo social só aumentará, acelerando o colapso do contrato social. Grandes economistas como Ray Dalio e Peter Schiff vêm alertando sobre o fim desse ciclo de longo prazo da dívida, apontando que estamos nos últimos capítulos de um livro que começou em 1944. A história é cíclica e a arrogância de acreditar que desta vez é diferente é o erro mais comum dos impérios em declínio. Diante de tanta incerteza, a proteção de patrimônio na era da dúvida exige uma mentalidade de diversificação geográfica e de ativos como nunca antes. Você não pode mais se dar ao luxo de ter todo o seu capital exposto a uma única moeda ou a uma única jurisdição política, pois o risco é sistêmico. Ativos reais, como imóveis bem localizados, terras produtivas e commodities essenciais, tendem a manter seu valor quando o papel moeda derrete. Ouro e prata continuam sendo os portos seguros históricos, funcionando como um seguro contra a insanidade dos políticos e a incompetência dos banqueiros centrais que gerem o nosso dinheiro hoje. O Bitcoin surge como o ouro digital nesta tese, oferecendo uma escassez matemática que o dólar perdeu há muito tempo no mercado. Evitar a exposição exclusiva a uma moeda é uma questão de sobrevivência financeira, pois a monocultura financeira é o caminho mais curto para a ruína em tempos de crise global. A mentalidade deve mudar da busca por lucros rápidos para a preservação absoluta do poder de compra acumulado ao longo da vida. Ficar atento aos relatórios do Federal Reserve e aos movimentos das taxas de juros é importante, mas entender a tendência de longo prazo da desvalorização é o que realmente salvará o seu futuro financeiro. Este é o tipo de análise profunda que não chega ao grande público pela televisão.
E por isso, o seu comentário é tão importante para nós aqui no canal. Qual desses cenários você considera mais provável para o ano de 2025? Você acredita em um reset planejado ou em um colapso desordenado do sistema do dólar? Deixe sua visão abaixo, pois o debate inteligente é a melhor forma de nos prepararmos para os desafios que a matemática da dívida nos impõe. A conclusão lógica de tudo o que vimos hoje é que o sistema mudou para sempre, e quem não se adaptar agora será o pagador involuntário dessa conta trilionária. Os 35 trilhões de dólares não são apenas um número em uma tela. Eles são o testamento de um modelo econômico que atingiu seu limite matemático absoluto. O sinal vermelho foi aceso, e enquanto Washington tenta ganhar tempo com manobras contábeis, os grandes players globais já estão movendo suas peças no tabuleiro financeiro. A grande questão não é mais se o sistema vai mudar, mas sim se você estará devidamente protegido quando a conta final chegar para todos. E falando em mudanças sistêmicas e controle financeiro total, o que está acontecendo nos Estados Unidos é apenas metade da história global. Aqui no Brasil, uma transformação silenciosa e totalmente digital está prestes a mudar as regras da sua privacidade financeira para sempre, de forma definitiva. Para entender como o governo brasileiro planeja monitorar cada centavo do seu bolso, assista agora mesmo ao nosso vídeo sobre o veredito do Drex, como a nova moeda digital vai confiscar a sua privacidade financeira em silêncio. O link está aparecendo agora na sua tela e o conhecimento contido ali é o que separa os prevenidos dos desavisados.